Olá, me chamo Tamires, tenho 31 anos, espero que eu os esteja encontrando bem com saúde. Bom, eu conheço a comunidade há cerca de 18 anos, né? E nesse tempo, sem dúvidas, né, a comunidade ela foi, né, um espaço não só para mim, mas para tantos outros jovens, né, um espaço no qual a gente pôde colocar os nossos dons a serviço, no qual a gente também pôde, né, descobrir tantas outras capacidades. Então, foram longos anos, né, de trabalho voluntário, de missões, de encontros, de desafios, e sem dúvidas eu considero a comunidade aí como um segundo lar, né? Eu lembro até hoje do primeiro encontro, né, com a comunidade, quando eu me deparei com aquele salão, né, com tantos rostos do mundo, né, onde eu pude, de fato, né, confrontar a minha realidade com a realidade de outros povos, né? Então, sem dúvidas, isso serviu aí para ampliar, né, de fato, né, os meus horizontes. E hoje, a convite da comunidade, eu gostaria de conduzir com vocês esse pequeno momento, né, de meditação, tá? Nós estamos atravessando um momento bem complicado, né, com a pandemia. Eu acho que tudo, né, que a gente menos esperava para esse, né, ano de 2020 era atravessar esse momento, né? E também, né, estamos sendo acometidos aí por uma crise política, econômica e social, né? Então, são diversas situações, né, acontecendo ao mesmo tempo. Então, sem dúvidas, né, nós não estamos falando de um momento muito fácil, né? E pensando em momentos difíceis, eu gostaria de, para esse momento de meditação, apresentar de forma muito breve para vocês um pouquinho da vida de Viktor Frankl, né, que é um sobrevivente dos campos de concentração nazista. Tá? Aos 14 anos, né, durante uma aula de História Natural, um professor, né, estava ensinando que a vida ela pode ser reduzida em dois processos, né, que é o processo de oxidação, né, e o processo de combustão. Ele, então, insatisfeito, né, com essa teorização, né, com esse resumo, né, da vida, né, meramente organicista, ele se levanta e questiona, né? Então, qual que é o sentido da vida? Ele levanta e faz esse questionamento para o seu professor, né? Então, essa questão, né, atravessa a vida de Viktor Frankl desde muito cedo, né? E é uma questão que o acompanha aí ao longo da sua vida. Já, né, na Segunda Guerra Mundial, ele estava casado, né, já era médico neurologista e psiquiatra, né? Ele foi preso em um campo de concentração nazista nesse período e ele perde, né, no campo de concentração nazista praticamente toda a sua família, tá? Então, ele perdeu seu pai, a sua mãe, o seu irmão e a sua esposa que estava grávida, tá? Bom, a única sobrevivente, né, é uma irmã que havia se mudado para a Austrália, né? Mas, no mais, todas as pessoas, né, nas quais ele tinha um vínculo muito próximo, praticamente todas, ele perde no campo de concentração, tá? E o que é muito curioso é que quando ele chega no campo de concentração, apesar de toda aquela situação, ele faz um pacto consigo mesmo, né? Ele promete para si mesmo que, independente do que aconteça, ele não iria para o fio. O fio que ele se refere, na verdade, é a cerca elétrica, né, que protege o local para que evitar, né, aí fugitivos. E as pessoas elas se grudavam, né, nessa cerca elétrica para tirar a própria vida, né, de tão insuportável, né, que era a situação, né, dentro do campo de concentração. Tá? Então as pessoas elas escolhiam tirar a sua própria vida e Viktor Frankl, né, promete a si mesmo que independente daquilo que ele estivesse enfrentando, ele não iria fazer esse tipo de escolha, né, e ele iria sim se agarrar à vida, iria escolher a vida. Ele foi libertado em 1945, né, quando a Alemanha perde a guerra, e já, né, no ano seguinte, em 1946, ele publica, né, um livro com o título Em Busca de Sentido, né? Nesse livro, ele narra o seu dia a dia no campo de concentração, tá? Né, o seu dia a dia de sofrimento, né, de humilhação, de trabalho exaustivo, né? Então, as péssimas condições de higiene, né, a má alimentação, ou seja, um ambiente, né, total de dor e sofrimento. Tá? Então, ele acaba narrando
né, como foram, né, esses dias. E só para vocês terem uma ideia, né, quando ele é libertado, ele estava pesando cerca de 25 quilos. Então, acho que daí dá pra gente ter uma ideia, né, do quanto de sofrimento que de fato ele foi exposto, né. Aí nós podemos nos perguntar, né, diante de toda essa situação, o que leva, né, o sujeito então a apesar, né, de tudo, continuar dizendo sim à vida, né? Então, Viktor Frankl, ele responde essa pergunta da seguinte forma, né? Ele diz que é a teimosa vontade do homem, né, de fazer com que a vida tenha sentido, seja qual for a circunstância, né? Então, seja qual for a circunstância, o homem tem essa ânsia, né, por busca de sentido. Né, pois o que o ser humano, né, ele diz ainda que o ser humano, na verdade, ele é incondicionalmente livre, né, ou seja, ele é livre para escolher, né, o que ele irá, né, a forma com que ele irá lidar com essa situação adversa, né, que a vida, né, está, né, colocando diante dele. E ele, né, que experimentou, né, esse estraçalhamento da sua liberdade, né, ele não tinha liberdade para absolutamente nada dentro do campo de concentração, ele não tinha sequer identidade, ou seja, o seu passado, tudo aquilo que ele havia construído foi totalmente desconsiderado, né. Todos os prisioneiros, né, eles recebiam uma tatuagem com um número, né, que era o seu número de identificação, né. O número de Viktor Frankl era o 119.104, né? Ou seja, mesmo diante de toda essa atrocidade, né, essa descaracterização que ele enfrentou, ainda assim, né, ele dizia, né, que nós somos responsáveis, né, em responder aí as questões que a vida nos coloca, né? Então, olhem só, né, a capacidade desse homem. E ele diz também que a gente precisa inverter a pergunta, que não é, né, o que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim, né? É dessa forma que eu tenho que fazer a pergunta. O que a vida espera de mim, né? Então, diante de toda essa situação que a gente está atravessando, que a gente está enfrentando, eu desafio vocês a se fazerem essa pergunta, né? O que a vida será, o que será que a vida espera de mim, né? Diante de toda essa situação que a gente está enfrentando agora. Então, imaginem só, ele tinha, né, motivos suficientes, né, digamos assim, para desistir, né, para abandonar os seus ideais, né, para perder a esperança, né, principalmente a esperança aí na humanidade, né, e mesmo diante de toda essa situação, né, ele não perdeu, né, a sua esperança e imediatamente, né, ele dar continuidade, né, após a sua libertação, a essa busca, né, de sentido à sua existência, tá? Então, com tudo isso, né, o que eu quero dizer com tudo isso? Pode ser que, né, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, pode ser que você esteja, né, passando por um momento complicado, um momento de dificuldade, né, pensando em todo esse cenário, né? Mas eu gostaria de te convidar a pensar, né, um pouquinho sobre o que você é grato no dia de hoje e pelo que você vive, tá? Então, são essas duas reflexões, né? Esse pequeno exercício, né, de refletir, né, pelo que eu estou vivendo, né, pelo que eu estou vivendo e pelo que eu sou grato, né, no dia de hoje, né, diante de toda essa situação atípica, né, pelo que eu ainda sou grato, né, o que eu descobri nesse momento, mesmo diante de tantas perdas, né, todos nós perdemos alguma coisa nesse momento, né, não só coisas, mas principalmente, né, e o mais importante de tudo, né, perdemos muitas pessoas, né, queridas nesse momento, emprego, né, dinheiro, tudo isso, né, depois, mais adiante, a gente consegue, né, recuperar, né, mas essas vidas que se foram, né, essas vidas a gente não consegue recuperar, né. Então, a gente pode, né, fazer essa reflexão no dia de hoje, né, mesmo diante de toda essa situação, né, o que fica, né, pra gente, né, pelo que a gente é grato, né, o que a gente vai tirar de tudo isso, né? Então, é essa reflexão que eu gostaria que a gente fizesse aí no dia de hoje, tá?
Bom, gente, eu espero que vocês continuem bem, tá? E em segurança. Espero, né, que esse pequeno momento tenha os ajudado aí no dia de hoje, né? E os ajude ao longo do dia. Bom, muitíssimo obrigada. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.